Nós precisamos chamar um grande debate, sair dessa falsa dicotomia entre um direitos humanos que a população mais simples está confundindo com proteção de bandido ou a simplificação estúpida, grosseira, de que bandido bom é bandido morto. Se isso fosse verdade, não existiria mais violência no Brasil, porque hoje, se você tiver a má sorte de nascer no morro do Rio de Janeiro, numa favela de São Paulo, de Fortaleza, você já vai morrer com menos de 23 anos de idade. Portanto, um novo desenho da legislação, uma nova política carcerária e um tipo de enfrentamento que tem que privilegiar a tecnologia, a inteligência policial e não esse aparato novelesco que só serve para gerar imagens e mistificação política. O maior equívoco para enfrentar a bandidagem, a violência que nos amedronta é imaginar que uma população armada, sem maior treinamento, sem maior capacidade de manejar uma arma, que é sempre uma coisa muito complexa e perigosa, vai melhorar a violência. Isso não é a experiência que a gente conhece no mundo. Os países que restringem o uso de armas são os países que têm menos violência. Os países que facilitam o acesso à arma, que é o caso do Brasil, menos pela legislação e mais pelo absoluto descontrole em que a arma pesada está frequentando aí a meninada do tráfico de drogas, etc, etc. Portanto, eu não facilitarei a posse de arma para ninguém, porque eu sou amante da paz e quero o nosso povo protegido. Eu confesso que não parei ainda muito para este capítulo de um programa de governo. Eu estou muito concentrado nessa coisa da superação do problema do emprego, da economia, da questão moral, da questão da violência, da questão da educação. E evidentemente que eu vou precisar me consultar um pouco mais com os especialistas. Mas evidentemente eu compreendo a centralidade do esporte, não só o esporte de alto rendimento, que é importante para servir de referência para o conjunto da garotada, mas o esporte como um complemento da educação e um esporte como complemento da saúde das pessoas. Portanto, com este valor, com esta centralidade, eu vou convocar os especialistas. Me desculpo por não fazer aqui, porque não parei mesmo para dar detalhes a esse plano. Todas as reformas que o Temer fizer têm uma ferida de origem, que é a ilegitimidade. É preciso propor ao país um redesenho institucional completo. Portanto, sim, serão revogadas todas e substituídas por modernas. Uma das grandes pistas da saída da crise brasileira é um reforço central nesse projeto nacional de desenvolvimento que eu defendo a todo o complexo industrial do óleo e gás e da bioenergia. Portanto, a Petrobras ela tem que ser reforçada, capitalizada e ela será mandatada para cumprir uma tarefa estratégica para o país, que inclusive terá um papel relevante na questão do emprego. Porque não só a verticalização do refino, que hoje nós estamos exportando petróleo bruto barato e estupidamente importando derivados, gasolina, querosene, óleo diesel, em dólar que nós não imprimimos vindo do estrangeiro. E a indústria de 4.0, de polímeros, de novos materiais, também o céu é o limite para um país que tem essa sorte, esse privilégio de ter não só o petróleo em abundância, mas uma empresa extraordinariamente capaz tecnologicamente e que tem muita capacidade de alavancar recursos. Nós precisamos convocar uma grande discussão, inclusive fazendo a legislação internacional comparada, expertos do mundo inteiro, para pôr em perspectiva essa política de encarceramento que nós herdamos dos norte-americanos. Os americanos têm a maior população carcerária do mundo e nós, mais ou menos no mesmo caminho, temos aí proporcionalmente uma das maiores populações carcerárias do mundo, enquanto a sociedade se queixa da impunidade e da violência que campeia em todos os lugares do país modernamente. Evidentemente tem uma coisa errada aí. A tal ideia da guerra ao tráfico é uma guerra perdida. Nós precisamos claramente pôr em perspectiva o debate sobre descriminalização do uso da droga para tentar quebrar essa cadeia, né? Temos que colocar em perspectiva clara outro tipo de apenamento que não seja mero encarceramento, penas acessórias, penas alternativas, prisão domiciliar. Há uma série de outras alternativas, né, que nós podemos introduzir nesse debate. Afirmar um projeto nacional de desenvolvimento obriga o Brasil a ter também duas grandes questões bem acertadas com o nosso povo. Primeiro, um modelo de defesa que nos dê a capacidade de afirmar ao mundo que quem manda no nosso nariz somos nós mesmos. Segundo, uma política externa rebelde às interdições de uma ordem monopolar assentada na violência. O Brasil tem tudo para ser esse experimento civilizatório que se relaciona com o mundo inteiro, submetendo a nossa relação não só aos nossos interesses comerciais, mas também à luta por uma humanidade mais fraterna, por uma solução pacífica dos conflitos, pelo respeito à autodeterminação dos povos. E a nossa relação com a China tem que ser estressada daqui para frente, para que a China não transforme o Brasil num mero celeiro
de venda de produtos de baixo valor agregado. Nós precisamos discutir com a China, com a Índia, com a Rússia e com a com a África do Sul, dentro do BRICS, um regime de preferências comerciais industriais. Mas eu tenho a chave, está aqui, eu estou já com o segredo, eu tenho que tirar mais votos do que os meus adversários. Não, brincadeira à parte, eu não vou vender a alma para ser presidente do Brasil. Eu quero muito ser presidente do Brasil, me preparei a vida inteira, sou muito treinado, conheço a inteligência do país, conheço a nossa geografia física, nossa geografia econômica, compreendo a estratégia de um projeto nacional de desenvolvimento, tenho discutido com as maiores inteligências que se interessam pelo Brasil aqui e fora do país, e acredito que posso ajudar o país a se reconciliar com um futuro de confiança, com um futuro de esperança. Vamos ver se o nosso povo aceita que isso é verdade, senão eu terei cumprido a minha obrigação. O Brasil tem que cumprir o seu papel histórico e só nós temos a capacidade, pela nossa posição relativa, inclusive nas relações econômicas centrais que o Brasil tem com a Venezuela, de mediar este conflito. A oposição ao Maduro na Venezuela é uma coisa muito ruim, americanófila, golpista, desonesta, corrupta, mas o Maduro não está conseguindo mobilizar bem a reação a isso e também tem cometido erros. Portanto, o Brasil, que nesse instante está traindo a sua melhor tradição, deveria entrar neste conflito para mediar uma solução e preservar as instituições democráticas que estão na iminência de uma guerra civil. Já falei numa questão anterior do colapso do Pacto Federativo Brasileiro. 23 dos 27 estados brasileiros estarão em 2019 quebrados, ou seja, estressando o próprio pagamento dos funcionários. São Paulo, há 4 anos, não reajusta os funcionários públicos, já com gravíssimos problemas. O Rio de Janeiro, todo mundo está vendo, está proibido de fazer concurso público e o caos e a anarquia imperando. Evidentemente, nós precisamos fazer um desenho novo, isso exige uma nova reforma fiscal. Isso eu falo fiscal porque nós precisamos casar a reforma tributária com previdenciária e um dos elementos centrais dessa reforma é restaurar o primado da Constituição de 88 para reforçar a receita e a capacidade de intervir na realidade dos estados e municípios. Eu tento colocar em perspectiva de que não há, senão na falsidade ideológica com que se inferniza o debate brasileiro, contradição entre a agricultura familiar e a agricultura do agronegócio. A tarefa da agricultura familiar é o abastecimento humano das famílias brasileiras e é o emprego generalizado para a gente simples do campo. E a tarefa do agronegócio é gerar divisas, dólares, para o Brasil pagar a conta de uma dependência de importações industriais que qualificam praticamente toda a eletroeletrônica, todos os nossos veículos, toda a química fina dos nossos remédios, meio de diagnóstico médico, enfim. Se não foram esses dólares produzidos pelo agronegócio, o Brasil teria uma taxa de câmbio aí de R$15 para cada dólar e, portanto, a vida do povo seria um inferno de inflação. Pondo isso em perspectiva, o que nós precisamos fazer é facilitar o acesso à terra para quem nela deseja e queira trabalhar. E isso não significa só resgatar a agenda do século XIX, da reforma agrária, mas resolver problemas de assistência técnica, acesso a mercado e escala. Eu sou dedicado de corpo e alma à vida do povo brasileiro desde sempre. Eu vou completar 60 anos agora, 38 anos eu dediquei à vida pública. Eu já fui deputado estadual 2 vezes, já fui prefeito de Fortaleza, que é a 5ª cidade brasileira, já fui governador do Ceará, que é o 8º estado brasileiro, já comandei a economia do Brasil como ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, tem minha assinatura em cédulas do Real, vou mostrar isso na hora oportuna. Fui ministro da Integração Nacional e nunca respondi a nenhum mal feito. Agora eu sou um indignado com as coisas. E os meus adversários, não podendo falar, que eu não sou competente, que eu não sou sério, inventaram essa coisa porque eu expresso a indignação, porque eu não tenho outro compromisso a não ser com o povo brasileiro. Queria saber o que passa na cabeça de alguém vendo o nosso povo assistir em casa, depois de um dia de humilhação pelo desemprego, uma cena com 51 milhões de reais em dinheiro dentro de mala. Aí veja se não é possível se indignar. Muito obrigado a todo mundo, foi uma experiência muito interessante. Obrigado aqui ao pessoal do Twitter Brasil, que é a sede em São Paulo. Obrigado a todos vocês que participaram. Vamos ver se a gente repete isso outra vez. Um grande abraço para todos.